Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Caminho de Santidade no Matrimônio, nossa 11ª aula, e hoje a gente está começando uma nova sessão. A gente, desde o início, falou, né, o caminho de santidade no matrimônio. A estrutura do curso vai se basear no nome do curso, Caminho de Santidade no Matrimônio. Então, para que a gente possa trilhar o caminho, a gente precisou primeiro entender o que é o matrimônio, o que é o matrimônio segundo o coração de Deus. Por isso que a gente dedicou 10 aulas, né? 10 aulas a refletir sobre o que é o matrimônio. Porque se a gente não entende o que é o matrimônio, como é que a gente vai lutar por ele? Então, eu preciso primeiro entender o valor, a preciosidade do matrimônio e como Deus pensou o matrimônio. Uma vez que agora eu já sei o que é um matrimônio, qual o significado do matrimônio, para eu começar o caminho de santidade, eu tenho que entender agora o que é santidade. E eu convido a você que não viu os outros vídeos ainda, vale a pena voltar lá, estão todos gravados, né? E você vai lá, procura na CN Aracaju. Tanto no Instagram da Canção Nova Aracaju, no IGTV, quanto no canal da Canção Nova no YouTube. Isso. Então são 2 plataformas aí para você poder assistir. Né? Isso mesmo, essa novidade aí eu já estava até esquecida, né? Estamos também no YouTube. Então você vale a pena, né, assistir. Então nossos vídeos são bem curtos também, né? Isso é muito bom, né? Porque você pode estar refletindo até mais. Você tem um pedacinho de tempo na sua casa. São 20 minutos. Somente 20 minutos. Vou ver uma aula hoje. Não é aquela aula. Não, porque é uma aula de 1 hora. Se eu parar, eu não consigo, não lembro onde foi que eu parei. Não, são 20 minutos. Isso. Teve um intervalo, assiste uma aula. Outro intervalo, assiste outra aula. Isso. Então, vale a pena você ir lá conferir, né? Até para você não pegar no meio do caminho, porque seria muito interessante você olhar o início para você poder entender essa outra parte, né? Você pode até vir aqui para frente, né? Porque hoje a gente vai dar a introdução sobre a santidade mesmo, né? O que alguns santos falam sobre a santidade, pessoas que são referência na nossa vida, como o Padre José Augusto, né? Nas pregações dele, que nos ensina muito sobre santidade. Ou então você pode ir lá, né? No início, para poder pegar toda a introdução. Mas nós vamos dar agora o início sobre santidade. Exato. E assim, talvez a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, você vai ver que a gente vai fazer muitas perguntas e vai discorrer sobre elas. A gente vai se basear muito nessas perguntas. A primeira pergunta, assim, a primeira provocação é: por que um curso sobre santidade? Por quê? Para que serve um curso sobre santidade? Porque para algum desavisado, pode parecer que para eu ser santo, eu só preciso estudar. Né? Assim, se eu estudar, se eu aprender, se eu decorar quais são as virtudes, se eu decorar os conceitos, os termos. Então, um curso, mas é assim que se faz um santo? E aquela senhorinha que é analfabeta, então ela nunca vai poder ser santa, porque ela sequer sabe. Se alguém perguntar: Dona Maria, quais são as virtudes teologais? Quais são os conselhos evangélicos? Ela talvez nem saiba dizer, ou muito provavelmente não vai saber dizer. Então, por causa disso, ela não sabe, ou ela não é capaz de ser santa, de chegar à santidade. Então, antes de a gente começar a falar de santidade, é importante refletir sobre o papel de um curso sobre santidade. Ser santo a gente vai detalhar muito, vai falar muito sobre isso. Mas ser santo basicamente é amar a Deus. E eu amo tanto a Deus que eu me caso com Ele espiritualmente. A minha alma se casa. Ou seja, nós somos como se fosse um só. É o que Paulo ensina, né? São Paulo ensina.
Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se Deus é amor, a santidade é o amor. É o quanto eu sou capaz de amar. De amar a Deus em primeiro lugar e de amar ao irmão, amar ao próximo, que são os 2 mandamentos que Cristo nos deixou. Então, para eu ser santo, basta eu amar. Só que apesar dessa definição, né, ser muito simples, ela é muito difícil de ser colocada em prática. Por quê? Porque nós somos limitados. Pelo menos eu sou bastante limitado. Sim. Mas a gente sabe que há muitos e muitos santos, santos de altar e santos que nunca foram reconhecidos, que viveram sem precisar fazer um curso sobre santidade. Eles simplesmente amaram e amaram muito. E compreenderam, tiveram essa união, tiveram esse medo do pecado mortal, esse ódio, na verdade, do pecado mortal, de não querer pecar para não desagradar a Deus, viveram uma vida piedosa, uma vida de buscar sempre fazer a vontade do Senhor e foram santos. Então, um curso sobre santidade, ele serve para nos ajudar nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Mas é um curso de conhecimento. É um curso de conhecimento. Não é que, quando eu terminar o curso de santidade eu vou ser santo. Não. O curso de santidade é como o mapa. É um mapa. Ele não leva você até o lugar, ele mostra o caminho que você precisa percorrer. E ele diz, olha, aqui nesse pontinho tem uma armadilha. Aqui nesse lugar é um caminho melhor, mais privilegiado. Se você for por essa direção, tem essa vantagem. Tome cuidado com essas pedras. O curso de santidade é isso. Agora, se você pega o mapa e rasga depois e não usa para nada, você não vai ser santo. Então, o curso de santidade é para isso, para a gente começar a identificar em nós mesmos. Nossa, olha, então ser santo é isso. Aí eu olho para mim. Ser santo é amar. Eu amo a Deus o suficiente, mas eu não sei o que significa amar a Deus o suficiente. Aí o curso de santidade vai dizer, olha, são atos assim, são atos assados. Quando você faz isso, você desagrada a Deus. Então, essa parte desse nosso curso vai ser meio que esse mapa para a gente ir descobrindo coisas que a gente não sabe muitas vezes. Caramba, eu não sabia que isso era tão grave, eu achava que era um pecado simples. Eu não sabia que o meio de eu vencer essas dificuldades era fazendo isso e aquilo. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Eu acho importante falar disso no começo, porque hoje as pessoas estudam muito. Então tem muito curso no Instagram, muito curso no YouTube, muita apostila. Então, a gente pode cair na tentação de achar que se eu decorar São Tomás de Aquino, se eu decorar umas definições bem massa, né, assim, bem sofisticadas do que é santidade... Santa Teresa d'Ávila, O Caminho de Perfeição, decorar o livro dela todo. Se eu decorar as moradas, eu sou santo. E não é. Eu começar a colocar na minha cabeça tudo sobre as virtudes, né? Então a gente ficar ali preso, né? Só naquele ponto ali, né? Então, assim, como o Leonardo já estava aqui falando, que nós vamos mostrar, né, alguns pontos, né, que a gente foi estudando, pessoas que foram nos iluminando também, né? Como o padre José Augusto, eu vou inclusive citar ele agora. Então, assistindo algumas pregações do padre José Augusto, tem um que ele aborda muito sobre isso, né? É o que o padre mais fala, vida de santidade, buscar santidade. E tem uma frase que ele falou que foi muito profunda para mim. Ser santo é fugir do pecado e fazer a vontade de Deus. Então, olhe, essa frase me levou muito à reflexão. Eu preciso fugir do pecado. Por quê? Porque ser santo não é uma coisa simples. Eu preciso ter passos, eu preciso dar passos, né? Eu não posso ficar ali, por exemplo, né? Um amigo que me leva a bebedeira. Eu tenho meu amigo ali, eu não vou abandonar esse amigo, tal. Mas esse amigo está me levando para o pecado, né? Ele está sendo uma influência ruim na minha vida. Olha o que é ser santo. Eu preciso romper com essa amizade, infelizmente, né? Porque eu estou ali naquele ambiente, por exemplo, né? Mas eu a partir de hoje eu não estou bebendo mais e você é uma pessoa alcoólatra. Meu irmão, você não se garante. A qualquer momento você pode cair naquele pecado, né?
Você tem uma amizade que te leva à traição, influencia. Você tem que fugir do pecado. Ambientes que te levam que diz que um homem casado não pode estar naquele ambiente, né? Que te leva, por exemplo, a pecar com o coração, não somente com os seus comportamentos, com os atos, com o ato em si. Você precisa fugir do pecado. Isso é vida de santidade, né? Eu preciso caminhar com pessoas que me levam para Deus. Eu preciso estar em ambientes que me levam para Deus. André, então agora você está me dizendo que agora eu preciso morar só dentro da igreja. Ou então eu vou ter que me trancar dentro de uma casa. Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que se você é casado, você tem que fugir dos pecados. Você tem que fugir do pecado, de ambientes que lhe levam a pecar. Né? Então tem muitos ambientes, o mundo é extenso, né? Então a gente precisa fazer nossas escolhas. Ou eu vou por esse caminho ou eu vou por aquele. Né? E qual é o caminho que Deus nos ensinou? O caminho da porta estreita. E o caminho da porta estreita também é esse. É eu muitas vezes dizer não para as minhas vontades, para as minhas paixões, né? E dizer não, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou para aquela festa, porque aquela festa ela vai me levar a pecar. Lá vai ter mulheres com roupas desapropriadas, vai me levar a pecar. Né? Vai ter amizade, eu vou estar lá com aqueles amigos que estão me influenciando muito. Claro, você é um adulto, você que vai decidir. Mas nós sabemos que a gente pode cair naquele pecado, né? Porque nós somos fracos. Nós não podemos esquecer disso, que eu sou fraca. Como é que eu vou me garantir? Eu não me garanto de nada, né? Agora eu dependo da graça de Deus. Para isso eu preciso fazer também a minha parte, fugir do pecado, escolher. Eu preciso ter uma vida, viver santamente, eu preciso escolher minhas amizades, eu preciso escolher os ambientes onde eu preciso frequentar, onde uma mulher casada precisa frequentar, onde um homem casado precisa frequentar, né? Esse é só um dos exemplos, né? Então existe... E nessa frase do Padre Zé Augusto, tem duas partes, né? Esse fugir do pecado é a primeiríssima, o mais básico do básico, o primeiríssimo ato. Se a gente quer levar um caminho, assim, começar a trilhar um caminho de santidade, esse é o primeiro passo, é o essencial. É como se você dissesse, o que é que você precisa para dirigir? Eu preciso ser habilitado, ponto. Então, para eu começar, na verdade, não significa que eu sou um bom motorista, ou que eu sou mudando o exemplo, né? O que é que eu preciso para ser um piloto de Fórmula 1? Não, você precisa primeiro saber dirigir, ponto. Depois você precisa ser excepcionalmente bom para dirigir, né? Excepcionalmente bom. O básico do básico é esse fugir do pecado. Depois vem essa frase tão rica, né? Fazer a vontade de Deus, que aí tem tanta coisa aí dentro. Então, eu começo, como a Andrea falou, se eu quero mesmo trilhar um caminho de santidade, eu preciso, logo de cara, romper com o pecado e fugir das ocasiões de pecado. Romper com o pecado, eu não posso fingir que estou buscando a santidade se eu ainda vivo no pecado. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas depois, isso é só o básico, depois eu vou aqui buscar fazer a vontade de Deus. E aí é interessante notar que, assim, que muitas pessoas têm uma concepção totalmente errada do que é ser santo. Se for para o mundo, eu nem falo, né? Assim, o mundo nem entende assim, o que é ser santo. Não faz nem ideia. Mas olhando para nós, para dentro da igreja, tem muita gente que acha que ser santo, por exemplo, é você estar na missa todos os domingos, né? Ou você rezar um terço. Eu rezo todo dia, eu rezo o tempo todo. Por isso eu sou santo. Eu não faço mal a ninguém. Estou aqui na minha peco, casa, né? Não faço mal a ninguém. Eu Só falo bem das pessoas. Então, a primeira concepção é essa concepção de uma prática das coisas, né? A concepção de obras. Eu sou santo se eu rezo, se eu não perco uma missa. Não, a gente vai ver que eu vou para a missa, eu rezo, porque eu quero ser santo.
Entendeu? Então, a oração é o meio que me leva à santidade. E a santidade, mais uma vez, a gente vai falar de alguns conceitos, né? Mas é basicamente amar a Deus. Então, eu posso muito bem ir para a missa todos os dias e não amar a Deus. Posso ir porque eu gosto do status, talvez. Fazer porque, postagem. ou porque eu ocupo um posto dentro da igreja, ou porque eu estou pedindo uma graça, alguma coisa, então eu estou indo porque, na verdade, eu quero passar naquele concurso, eu quero aquele emprego. Eu estou indo porque, por exemplo, para fazer a vontade de algum parente meu, né? Para acompanhar o esposo ou a esposa. Ou para acompanhar a esposa. Eu vou lá na missa. Ou então para obedecer um pai e uma mãe. Meu filho, vá à missa. Eu vim para a missa para obedecer meus pais. Às vezes, por hábito, eu rezo o terço, por hábito, porque eu cresci assim, então eu rezo o terço. Mas ser santo é amar. É amar. É o mais profundo, né? E outra coisa que como a Andrea falou, né? Tem muita gente que acha que, eu sou um marido que não fico embriagado. Cumpro com as minhas obrigações, né? Não traio a minha esposa, sou honesto no trabalho. Então já recebo logo o rótulo de santo. Nossa, você é um homem santo. Não. Isso tudo é obrigação. Eu sempre lembro a gente vai falar mais para frente disso, nessa primeira aula a gente só vai fazer essa introdução, mas tem um exemplo muito bom do Padre Paulo Ricardo que ilustra bem o que é essa santidade. Quando ele fala do casamento, né? Ele diz, imagine, eu sou santo porque eu vou para a missa, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa. Ele disse, é a mesma coisa de um marido dizer, eu sou um bom marido porque eu não bato a minha esposa. Né? Eu não bato a minha esposa. Não, isso é obrigação. Isso é o básico do básico. Né? Você seria um criminoso se você batesse na sua esposa. Eu sou um bom marido porque eu não traio a minha esposa, ela tem que ser muito grata a mim. Não, é obrigação, a fidelidade eu jurei lá prometi, né, no altar que eu seria fiel. Então isso é o básico. Cumprir mandamento não é ser santo. Cumprir mandamento não é ser santo. Ser santo é amar. É muito, muito, muito mais do que cumprir mandamento. E amar exige sacrifício, muito, né? Muito. Amar, ele vai além. Amar não é... Amar, ele rompe algo dentro de mim. Como, por exemplo, aquilo que eu não quero fazer, né? Quer ver um exemplo de amar, de amor? Quando a gente tem o bebê. Gente, irmãos, eu tenho uma dificuldade enorme de acordar nas madrugadas, porque no dia seguinte eu fico mal-humorada, eu fico me sentindo mal. Então eu gosto de dormir a minha noite a noite ficou para o repouso, assim eu penso, né? Só que aí Deus me deu a graça de ser mãe, né? E a gente sabe que quando os bebês estão pequenininhos, eu ainda passo, né, por isso. Nós temos uma filha de 1 ano e 9 meses, já estava até me atrapalhando aqui, 1 ano e 9 meses, e ela volta e meia ainda acorda um pouquinho. E assim, como é difícil para mim, né? Ter que levantar, ajeitar aquela criança, às vezes ela quer até comer no meio da madrugada, né? Mas a gente precisa fazer isso por amor e principalmente por amor a Deus. A Deus. Você amar o seu filho ali incondicionalmente, né? Então, aí é um caminho de santidade. Sim. Que Deus coloca na nossa vida, os nossos filhos, né? De eu olhar ali, meu Deus, eu queria tanto dormir, eu queria tanto descansar. Léo me conhece, né? Eu queria tanto, Léo, descansar, mas eu vou lá acolher o meu filho. Nós temos hoje 4 filhos, né, aqui na terra e 2 no céu. Então, esses que o Senhor nos deu hoje foi para isso, para que a gente ame e tenha as necessidades dessa criança. Então, eu preciso acordar como? Eu vou dizer a vocês que eu acordo saltitando? Não, mas eu vou lá, acolho aquela criança e diz, meu filho, né, dentro de mim, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu vou fazer isso por um amor maior que é o amor a Deus. Então, vou lá, troco a fralda, faço maior carinho, né, com maior esforço, né, e vice-versa, né? Às vezes é Leonardo também que vai lá para poder estar me dando essa ajuda,
Então isso é amor, é ultrapassando, é rompendo com aquela barreira que tem dentro de mim. Porque por mim eu não levantaria, né? Por mim eu não levantaria daquela forma. Ai, eu me levantaria como? Meu Deus, essa criança já acordou de novo. Meu Deus, como eu queria dormir. O quê? Na murmuração. Essa é a minha parte humana. Mas eu preciso ter um olhar espiritual sobre isso. Tenho que acordar feliz. Meu filho está precisando de mim. Então, isso é caminho de santidade, né? Caminho privilegiado. A gente vai falar bastante sobre isso. Porque onde é que a gente vai ser santo? Na nossa vida. Na nossa vida. Não tem o que inventar. A nossa é essa. Né? A gente Como precisa casal, ser santo aqui, na nossa realidade. na nossa missão, né? A missão mais importante que Deus te deu. A nossa é o quê? O matrimônio, né? Um vai santificando o outro e a vida familiar. E você já percebe, é possível, na verdade, assim, perceber, a ser santo é muito simples, né? Basta amar a Deus. Só que, como a André explicou, né, deu um exemplo. Mas em que consiste esse amar a Deus? Ela deu o exemplo de uma mãe que acorda na madrugada e que tem dois amores aí acontecendo, né? Tem o primeiro amor, que é o amor natural, humano, fortíssimo, da mãe pelo filho. Então, esse amor vai fazer com que uma mãe acorde, na maioria das vezes, acorde bem, né? Sim. Só esse amor da mãe pelo filho é suficiente para que na maior parte das noites ela acorde bem. Só que vai ter aquela noite, né? Ou aquelas noites Do maior cansaço. do cansaço, fadiga. às vezes uma dor de cabeça, às vezes um outro problema familiar, às vezes até a falta de paciência mesmo, às vezes aquele esgotamento. O dia foi muito corrido, o dia foi muito desafiador. Os outros filhos que vão chegando, né? E aí acorda no meio da madrugada e você percebe que humanamente o meu amor de mãe, né, ou o meu amor de pai, aquele amor humano, ele não é suficiente. Porque naquele momento é o que a André falou. Você quer levantar murmurando, reclamando. Você levanta porque você precisa servir o filho, mas de mau humor, com cara feia. Aí entra o amor a Deus. É aí que entra a vida de santidade. Uma mãe que acorda com o amor humano simplesmente pelo seu filho não está sendo santa. Ela está cumprindo o seu dever de ser mãe. Mas naquele dia de extremo cansaço, que você só tem mesmo que pegar, sei lá, se o filho toma madeira, né? Enfia uma madeira na boca, guarda e pronto. Mas não, você coloca Deus. É por amor a Deus. E é por amor a Deus, quantas vezes eu já vi a Andréa. Não, é por amor a Deus. Bastaria que ela ajeitasse ali um pouquinho e voltasse a dormir. Mas por amor a Deus ela levanta, começa a conversar com o bebê, começa a acalentar. Daqui a pouco vai para a cozinha porque acha que ele pode estar com fome. Então é o amor a Deus que faz André sair de si. É o amor a Deus que me faz sair de mim, da minha limitação e fazer uma coisa que humanamente eu não faria. Humanamente eu só queria, é para comer? Então joga uma madeira aí logo. Não, meu peito, quantas vezes, né? O peito está rachado, está doendo. Mas por amor a Deus, porque Deus confiou essa missão a ela. Aqui eu estou dando um exemplo concreto, né, da vida de André. E ela amamenta e sorri em meio à dor. Chora também, Canta, de dor. Canta para o bebê. Então, o caminho de santidade passa por isso, por você olhar onde é que eu posso colocar amor a Deus na vida. Doação, né? Na vida. Doar. No comum da vida, onde é que eu posso no ordinário, né? colocar amor a Deus. E nem sempre isso é muito claro, né? Por isso que é importante a gente conhecer, compreender, entender esses caminhos. O sentido, né, de tudo isso. Entender um pouco mais sobre nós, sim, entender um pouco mais sobre Deus, para poder entender melhor essa relação, justamente para dar esse sentido às coisas. Sim. Então, com isso a gente termina a nossa aula. Você vê que é um assunto que rende, é um assunto muito vibrante, muito vivo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, que detalham mais a santidade é só amar a Deus? Não. Vai falar um pouco mais sobre esses conceitos e quem sabe vai falar um pouquinho sobre
quem é que é chamado a ser santo, né? Sim. Então, é só o começo. A gente está começando essa escalada, né? Subindo essa montanha da santidade que é linda e que é desafiadora. A gente espera que você esteja conosco na próxima aula e fica o convite, a gente não nem lembra sempre de fazer isso, mas se você acha que esse é um conteúdo útil para as famílias, para a sua vida, compartilhe, né? Fale Isso desse mesmo. conteúdo para outras pessoas, estimule outras pessoas a acompanharem o curso. É isso, né? Deus abençoe cada um de vocês, viu? E vamos compartilhar, né? Coisas boas, a gente não pode deixar só para nós. Isso que a gente que está aqui compartilhando com vocês são coisas boas que a gente aprendeu ao longo do nosso caminho, estamos aprendendo, né? E a gente está aqui compartilhando, não ficamos só para nós, né? Porque Exatamente. coisas boas precisam ser compartilhadas. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.